Qual é a relação que pode haver entre a odontologia, a doença de Alzheimer e a implantodontia? Essa é uma aula que eu gravei agora recentemente na universidade e eu queria fazer com que você pudesse também acompanhar um pouco dessa nossa discussão. Se você puder e tiver alguma coisa para contribuir, deixa nos comentários, alguma pergunta, alguma coisa, deixa nos comentários que eu deixei também na descrição alguns artigos que dizem respeito ao assunto que a gente vai abordar hoje. Então fica com a gente até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, clica na inscrição, clica no sininho e se você gostar do vídeo, por favor, clica no curtir também, que isso é muito importante para a gente. A gente vai fazer uma abordagem filosófica e, ao mesmo tempo, técnica, para que a gente possa se comportar como dentistas. E eu acho que é importante a gente ter um pouco de noção da nossa responsabilidade como profissionais de saúde. E aí eu abordo um pouco dessa parte de saúde para que a gente se posicione e calibre um pouco como eu acho que a gente precisa se apresentar para a comunidade que a gente vai atender, seja em serviço público, seja em serviço particular. Nesse sentido, a saúde ela é não apenas uma ausência de doença, mas ela corresponde ao bem-estar físico, psíquico e social das pessoas. A gente quer ou briga por ter esse tipo de efeito que a saúde possa estar proporcionando para as pessoas. A gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente trata do primeiro momento em que a nossa nutrição acontece. Quando a gente faz a ingestão, a colocação de um alimento na boca e a gente começa a fazer a mastigação. A mastigação vai quebrar o alimento, vai levar esôfago, estômago, intestinos para fazer o processamento e a transformação desse alimento no nutriente que finalmente a gente vai precisar ter para que a gente tenha saúde. Então, a gente consegue perceber que a nossa responsabilidade em relação à saúde ela é muito grande. A gente precisa dar bons dentes para as pessoas usarem esses dentes para começar o processo digestivo. Claro que com a evolução da espécie humana, a gente também tem os dentes como um elemento social. Quando a gente sorri, quando a gente mostra os dentes quando está com raiva, ou pelo menos quando a gente era das cavernas, a gente também usava os dentes para esse tipo de efeito psicológico no nosso oponente ou no nosso amigo, ou futuro cônjuge, onde a gente vai fazer uma conquista e o sorriso ele passa a ser importante para esse primeiro contato. Então, os dentes estão suportados pelo osso alveolar e também vão funcionar juntamente com o sistema estomatognático, com os principais músculos mastigadores, que a gente já conhece, lembra, e faz com que esses músculos mastigadores, por incrível que pareça, começa-se a ter, inclusive, uma observação e um estudo muito sério acontecendo em relação a como esses músculos mastigadores, juntamente com uma boa dentição, eles podem fazer com que a gente tenha um efeito neurológico importante. Temos o sistema glandular para poder suprir o bolo alimentar com saliva, para poder lubrificar o alimento para ele ser mastigado. Então, todo um processo do sistema para que a gente possa fazer uso dos dentes e tudo que está em volta para poder fazer, como eu disse, a diminuição do alimento e ele começar a ser um nutriente que a gente precisa. E eu ia dizendo sobre a questão de como a musculatura, como a saúde odontológica, ou da saúde dental, ela pode estar interferindo com um efeito muito interessante em relação à doença de Alzheimer. Vocês já ouviram falar que pode haver uma correlação entre a mastigação e a doença de Alzheimer? Desencadeamento ou um fator coadjuvante para a doença de Alzheimer? Pois é, já existe uma corrente muito forte, principalmente no Japão, que está com essa pegada em relação a como a dentição pode estar afetando determinados mecanismos neurológicos. Então, assim, basicamente, o que eles vêm estudando, principalmente em ratos de laboratório? Existe uma proteína que é um dos responsáveis pela formação de placas senis nos neurônios, chamado proteína amiloide beta. Essa proteína amiloide beta, ela tem sido muito relacionada a essas placas senis, que são as precursoras da doença de Alzheimer, que eles provocam em ratos e já começam a desconfiar que há uma correlação para a gente, para os seres humanos também. Mas basicamente eles estão usando ratos para testar a memória dos ratos quando eles fazem com que esses ratos tenham dieta dura comparado com dieta mole.
A dieta mole normalmente vai ser provocada para que não exista esforço mastigatório muito intenso, e aí que tipo de efeito isso pode acontecer nos ratos. Então olha só que sacada deles. Então aqui a gente tem a deposição de amiloide beta e perda de neurônio em ratos osteopetrótico. É um tipo de rato que desenvolve um tipo de dentição com e sem dieta mole, e o teste é feito nele. Ou então influência sensorial reduzida com dieta mole e fazendo interferência na habilidade de memória e aprendizado espacial em ratos. O que eles estão estudando com isso? A relação da deficiência da mastigação com algumas doenças degenerativas do sistema nervoso central. E aí o que eles veem? Que tanto no sistema nervoso central do homem como em animais de laboratório observou-se a formação de placas de proteína A-beta ou amiloide beta. Que proteína A-beta causa a degeneração dos neurônios formando placas senis, características do mal de Alzheimer. Como é que isso pode estar implicando para a gente? Qual é a relação que a gente de repente está levantando aqui? Existe uma relação de causa e efeito para o aparecimento dessas placas, dessa proteína, em animais submetidos à dieta mole por mais de 360 dias. Como é que eles testam isso nos ratos? Como é que ele testa a memória do rato? Pega o rato numa piscina que eles chamam de aqua maze, que é uma piscina que tem um labirinto ou alguma coisa que ele precise achar o caminho para ele, um piscinão desse tamanho assim, grandão. Ele tem uma área, uma plataforma, onde o rato precisa nadar até encontrar onde está essa plataforma. Então, depois de 2, 3 vezes o rato viu onde está essa plataforma, ele tem isso na memória. Então ele vai testar o efeito da dieta mole dura quando joga o rato que tem ou não tem aquela memória daquela plataforma onde essa plataforma se posiciona. E aí ele vai testar a resposta dessas dietas, por exemplo, né, na questão desse experimento, para saber se o ratinho vai lembrar onde é que está a plataforma para poder saber se teve ou não efeito aquele tipo de experimento, no caso, a dieta dura, a dieta mole. Então, como é que isso pode estar interferindo a gente? De repente a gente vai ter daqui a pouquinho um estudo, eu comecei a acompanhar isso já tem uns 10 para 15 anos, daqui a pouquinho a gente vai ter um estudo dizendo assim, olha só, quando você tiver com um paciente que não está conseguindo fazer uso de dieta dura, e por que ele não conseguiria fazer uso de dieta dura? Porque está faltando o quê? Então, se existe alguma correlação positiva entre ele não fazer uso de dieta dura com a doença de Alzheimer, quem sabe se você, primeiro, não deixar os dentes serem perdidos por cárie ou por doença periodontal. E segundo, se os dentes já forem perdidos, o que a gente pode fazer de eficaz para que esse paciente receba os seus dentes de volta? Próteses / implantes. Então, a gente começa a prestar atenção que o implante, extrapolando um pouquinho, já que a gente ainda não tem uma resposta positiva completa, mas extrapolando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai começar a considerar que implantes ou próteses bem feitas vão permitir com que os pacientes possam ter uma mastigação melhor e, com isso, de repente, ser um fator que contribua para que eles não tenham doença de Alzheimer. Olha só. Então, a responsabilidade da gente em relação à questão de saúde, que pode estar ligada, fora outros aspectos ligados à saúde que a gente sabe já, não precisa do Alzheimer para lembrar, que a gente tem que tomar conta quando a gente está trabalhando com pacientes odontológicos, desde uma cárie, uma classe 1 no molar, que a gente tem que fazer uma restauração, quanto uma reabilitação inteira que a gente está precisando fazer, porque o paciente precisa disso. Então, essa questão de lembrar de dentes, ou lembrar memória, questão de memória, em relação a tudo que envolve a dentição, a gente também tem um efeito interessante com a questão de lembrar que a gente tem dente. Quando eu trabalho com os meus pacientes de reabilitação, que são casos mais complexos, casos maiores, o meu intuito, eu costumo dizer para o paciente que eu quero que ele se esqueça de mim no futuro, depois que terminou o tratamento. Se esqueça que eu de alguma forma, fiz uma modificação pequena ou grande na dentição desse paciente, na cavidade oral desse paciente, que eu provoque que ele esqueça de mim. Como é que eu posso fazer com que ele esqueça de mim? Da mesma forma que ele se esquece que tem dente. Em geral, as pessoas se esquecem que tem dente. Da mesma forma, muito parecido quando a gente
também se esquece que a gente tem um dedo mindinho do pé. Você lembra quando tem dedo mindinho no pé? Quando você vai, as meninas vão pintar as unhas do pé, né? Na manicure, na pedicure. Ou em que outra situação que a gente lembra que tem dedo mindinho do pé? Quando dá uma topada na quina da cama, e aí você lembra, eu tenho o dedo mindinho no pé. Né? Então, e quando é que a gente lembra que tem dentes? Fazendo o mesmo comparativo, qual é uma das razões mais clássicas que a gente lembra que tem dente? Com dor de dente, né? Então essa é a mais clássica, essa que não precisa ser dentista para saber que a gente lembra que tem dente quando tem dor de dente. Agora, existem outros momentos em que a gente lembra que tem dente. Um momento que eu posso considerar agradável, embora trabalhoso, seria no momento da higienização. Então a gente lembra que tem dente porque escova, porque tem que passar o fio dental. Beleza, você lembra, escova o dente, dá uma olhadinha, se está legal, e vai embora, vai para a vida. Não é? Agora, em que outros momentos a gente vai lembrar que tem dente? Dentes feios, né? Dentes feios, mal posicionados, desalinhados, quebrados, descoloridos, obturações manchadas. O dente está ali e a pessoa se lembra que tem dente. Dentes curtos, pode ocasionar sorriso gengival, dentes compridos, dentes separados, os diastemas. Então, se a pessoa tem esse tipo de efeito de uma dentição defeituosa, vamos dizer assim, ou por iatrogenias, ou por mau cuidado, uma série de coisas, a pessoa vai lembrar que tem dente porque ela não pode sorrir, ela vai sorrir de boca fechada, a gente prefere, ou elas preferem apenas determinados ângulos da fotografia, porque aquele diastema que tem entre o central e o lateral faz ela lembrar que ela não pode fotografar daquele lado porque vai aparecer aquele buraco preto na fotografia e aí ela vira de lado. Então ela lembra que tem dente de uma forma ruim, de uma forma desagradável, né? Quando a pessoa leva a mão à boca na hora de sorrir, quem fazia muito isso era o Freddie Mercury, não sei se vocês já viram alguns vídeos dele sorrindo, ele tinha um grilo muito grande com aqueles dentes discretos que ele tinha. Então a gente vai lembrar que tem dentes de uma forma desagradável. E aí falta estética, por isso que a pessoa tem esse tipo de reação para lembrar de dente. Qual é outra razão que leva nessa linha de raciocínio? Qual é outra razão que vai levar a pessoa a lembrar que tem dente? Quando a gente tem que escolher determinadas texturas dos alimentos. Então as pessoas que têm deficiência na dentição não vão poder mastigar certas coisas, certos alimentos. Então eles vão para alimentos mais moles. A gente não consegue morder certos alimentos, morder uma maçã, morder um sanduíche de pão francês um pouco dormido, aquela carne assada gostosa, aquele ali que eu adoro, inclusive. Então, tem a deficiência, tem a dificuldade de morder, lembra de dente. Quando não consegue mastigar certos alimentos, então ele vai recorrer ao pudim. Quando a gente mastiga, ou os pacientes mastigam apenas com os dentes anteriores, porque por causa da falta dos dentes posteriores, quando há segurança ao mastigar apenas de um lado. Então, olha só, essas coisas, e a gente resume aqui, ó, quando a gente tem que fazer a limitação dos alimentos, principalmente a questão de textura, de morder, de mastigar, tudo isso por causa da falta de função. Então a gente vai lembrar que tem dente, porque na hora de usar esses dentes que a gente deveria ter, ou eles deveriam ter, eles não conseguem, e aí por isso lembram de dente. E outro efeito, outro motivo para lembrar de dente: sangramento ao escovar, gengiva com pus ou com doença periodontal, dente com mobilidade, halitose, próteses difíceis de usar, alimento que fica preso entre os dentes. Tudo isso leva o paciente a lembrar que tem dente. E o que a gente faz quando trabalha em odontologia? Vamos chegar lá. A língua sempre numa determinada área da boca, porque está incomodando, porque está fazendo com que todos esses fatores levem à falta de conforto. Então a gente tem fator estética, a gente tem fator função, a gente tem o fator conforto e a dor, né? Para todos esses efeitos que levam à lembrança de uma forma desagradável dos dentes, a gente vai ter ou vai prestar atenção na odontologia que a gente vai fazer. Então, um certo resumo dessas ideias que eu estou comentando aqui é que no final de um determinado tratamento
mediamente complexo ou complexo, a gente quer que esse paciente que a gente tratou, e eu falo isso para o paciente, eu quero que você esqueça que eu fiz um trabalho aí. Eu quero que você não lembre dele de uma forma negativa por causa da estética do que eu estou fazendo, por causa da função do que eu estou fazendo, o que eu estou retornando, por causa do conforto. Será que eu vou conseguir fazer ou alcançar esse sucesso em 100% dos casos? Talvez não. Provavelmente não. E é não mesmo. Mas quando a gente tem ou passa por um processo de aprendizado, a gente começa na faculdade, depois vai para a clínica e vai batalhar o nosso ganha-pão, a gente vai fazer com que nós possamos trabalhar bem para poder fazer com que todo o nosso trabalho, seja ele mais simples possível, até o mais complexo, a gente possa alcançar sucesso. Então a gente vai brigar por fazer, ou deveria brigar por fazer, o paciente se esquecer que a gente um dia trabalhou nele. É a mesma coisa, quem um dia vai restaurar um incisivo central, seja uma faceta, seja uma classe 3, uma resina, uma classe 4, você não quer que o teu trabalho, que você acabou de fazer, o paciente olhe no espelho e diga, está lá o trabalho do dentista que me tratou. Por quê? Porque você quer fazer com que aquilo suma, desapareça da boca do paciente. No sentido estético. Da mesma forma, a gente quer isso na questão funcional e na questão de conforto. A gente não quer que o paciente se lembre. Bom, mas o que acontece quando os efeitos da doença oral, seja a doença periodontal, seja a doença cárie, ou seja, o impacto de um traumatismo, a gente vai, de alguma forma, ser obrigado a fazer uma exodontia. Ninguém está livre disso, muito pelo contrário. A gente ainda tem isso como um fator preponderante em doenças cuja prevenção não atingiu aqueles pacientes. Então, nesse sentido, o que acontece? Quando o paciente perde um elemento dentário, tem uma falta de dente, a gente vai usar os recursos que já são, de certa forma, centenários dentro da odontologia, que é o trabalho de prótese convencional. E de um tempo para cá a gente começa a ter o trabalho realizado em cima de implante. Até mais ou menos final da década de 70, início da década de 80, quando eu me formei em 83. Entrei na faculdade há exatamente 40 anos. Outro dia, daqui a pouco vocês vão estar lembrando a mesma coisa. Então, eu me formei em 83 e em 83 existia uma aura em relação à odontologia e em relação a questão chamada implante. Quem fazia implantes, isso é uma coisa muito interessante, quem fazia implante, o dentista que fazia implantes era considerado o picareta da odontologia. Era o espalha-rodinha. Era o cara que ganhava muito dinheiro num determinado momento da vida dele e depois ele saía correndo da polícia dos processos judiciais que os pacientes faziam contra eles. Porque o trabalho com implantes era uma incógnita muito grande, porque as técnicas que existiam não tinham embasamento científico, que acabaram culminando a possibilidade da gente bater com a mão na mesa e falar isso aqui pode dar certo e pode dar muito certo, até o advento dos implantes, que basicamente tem um sentido muito simples na concepção, né? O implante ele é colocado dentro do tecido ósseo, ele tem um elemento retentor da coroa que vai fazer com que a gente coloque essa coroa em cima dele. A gente, com o implante, a gente está substituindo a raiz perdida, instala a raiz artificial, depois vai fazer uma coroa, lembrando no aspecto estético da coisa, que a gente quer fazer com que o incisivo central, no caso aqui nesse exemplo esquemático, o incisivo central desapareça da boca do paciente. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer, proteticamente falando, é o incisivo central ficar irmãozinho gêmeo do outro incisivo central que está preservado. Muito bem. Então, esse é um exemplo mais básico do implante, num caso, esquematicamente, que é um dos mais desafiadores para a gente fazer no consultório. Então, no sentido de ganhar estética, de ganhar possibilidade, muitas vezes trabalhando com dentes vizinhos para poder harmonizar, a gente vai suprir aquele dente perdido através do implante, nesse exemplo. Solução também para exodontias de casos parciais, as próteses removíveis, que cada vez a gente faz cada vez menos. Eu não me lembro a última vez que eu fiz uma prótese removível para um paciente. Esse é um exemplo mais antigo em que a paciente aparece com esse tipo de PPR e depois a gente, trabalhando com ele, vai fazer uma outra alternativa de um trabalho de removível para essa mesma paciente e a gente resolveu dessa forma. É uma maneira de você
devolver estética, função, conforto na medida do possível. O conforto que uma PPR pode proporcionar para o paciente é o mesmo que se ele não tivesse uma PPR? Não, principalmente no início, né? O paciente recebe, se ele não recebeu alguma prótese provisória, por exemplo, ele recebe uma prótese que vai estranhar muito, vai se incomodar um pouco com aquilo, principalmente no início desse uso. E para casos parciais, edentulismo parcial, vamos trabalhar também, ou a gente também vai poder trabalhar com implante. Nesse caso, essa paciente ela chegou com essa condição, ela usava uma prótese removível para o arco superior e outra para inferior, mas com uma característica interessante, que ela tinha essas asas aqui, ó. Não sei se vocês repararam aqui, ó, 2 asas aqui nas laterais dessa prótese, porque ela pediu para o dentista fazer isso, que ela achava que ia ser recuperado através da prótese. Ali a gente vai estar vendo a paciente sem a prótese, e aqui com a prótese. Ela queria ter um volume extra, porque ela achava que a primeira prótese que foi feita só com a parte anterior, deixava o sulco nasolabial deprimido, e ela queria fazer com que isso ficasse mais preenchido. Então ela pediu para fazer esse tipo de coisa. Então a gente fez alguns testes mostrando para ela que realmente não era necessário aquilo, e que quando a gente estivesse trabalhando com implante, esses dentes poderiam ser repostos sem nenhum tipo de artifício naquela lateral. E aí foi feito para ela 4 implantes anteriores, implantes inferiores. Repara aqui, ó, os implantes inferiores. Que quando você bate o olho nessa radiografia, você fala assim, caramba, o que aconteceu com essa paciente? Olha lá, vocês repararam ali o que está acontecendo naqueles implantes posteriores? O que vocês torcem o nariz aqui para isso? Caramba, como é que é isso aí? O que está acontecendo ali com aqueles implantes? Está atravessando o que ali? Canal alveolar inferior. Essa paciente, na época da cirurgia, ela passou por um processo de lateralização do nervo para poder fazer a instalação dos implantes. E aí os implantes foram instalados do lado, ou internamente, ao nervo que foi afastado para que esses implantes entrassem. Mas parece que ali, evidentemente, parece que os implantes estão atravessando o canal. Bom, mas isso é só para mostrar recursos dos implantes para edentados parciais. Na finalização do caso. Muito bem. Soluções para a exodontia em relação ao paciente que teve perda total dos dentes, né? Então, o paciente ele não passou por um processo de prevenção. Interessante parte um pouco dessa minha história com relação aos implantes. Como eu disse, em 80 e pouco eu não acreditava em implante. Eu, como muito, achava que quem fazia implante era picareta. Em 87, eu tive a chance de passar um ano na Suécia. Eu estava então casado, a minha ex-esposa era dentista também, ela foi estudar a parte de prevenção na Universidade de Lund, em Malmo, no sul da Suécia. E lá a prevenção era muito forte, e ainda é. A questão preventiva em odontologia é muito forte. E o outro extremo, quando os pacientes que não pegaram lá o boom da prevenção em odontologia, o outro extremo também era muito forte. Lá, você já deve ter ouvido que o professor Bronnemark começou juntando uma série de peças de um grande quebra-cabeça, começou a tratar de pacientes edentados totais, e aí com isso fez com que a Suécia fosse um polo importante, fundamental para que a gente hoje possa fazer o trabalho com implante que a gente faz. Isso tudo começou com edentados totais que usavam próteses totais. Então, nessa época, esses implantes viraram um recurso imenso, né, para que a gente pudesse reabilitar esses pacientes sem indicar próteses totais. O mecanismo mais simples de um edentado total de aproveitar o que os implantes podem oferecer como um bom resultado seria quando a gente coloca um número mínimo de implantes, menor número de um trabalho que talvez hoje a gente não faça com tanta frequência, quando a gente usa um trabalho chamado de sobredentadura. Então aqui a gente tem um sistema de retenção que está parafusado dentro do implante, e a prótese tem um elemento negativo que vai fazer o encaixe, vai fazer o clique quando o paciente colocar essa prótese em posição. E um outro recurso para que a gente possa fazer ou construir uma peça fixa, uma dentadura fixa para um edentado total, né? Então a gente vai fazer a instalação de um número maior de implantes. Em cima desses implantes, a gente vai colocar uma peça, um elemento intermediário, que eu já vou mostrar mais detalhes. Esses elementos intermediários, eles vão ser acoplados e parafusados aos implantes. Então a gente vai prolongar o topo desse implante com essas peças, e a prótese vai ser acoplada através de parafusos. Então os parafusos vão ser inseridos dentro da prótese, a gente leva a prótese junto com os parafusos para a boca,
e a parafusa dali. Esse é o que a gente conhece, protocolo de Brånemark. Por que protocolo de Brånemark? Porque foi assim que tudo começou com pacientes edentados totais. A estatística excelente em pacientes edentados totais com o prótese protocolo levou à evolução da técnica para a utilização em edentados parciais, em edentados unitários, e aí a gente está hoje na situação excelente que a gente está com a tecnologia disso. Ou a gente tem um outro tipo de trabalho para edentado total, no caso do arco superior, que a gente faz um mix de elementos aparafusados e elementos cimentados numa mesma reabilitação, para uma paciente que tem uma linha de sorriso muito favorável, por exemplo. Então, quando a gente aborda implante, eu gosto de fazer uma analogia do que a gente tem no implante e no dente natural. O dente natural que perdeu a coroa, que a gente tem que recuperar, restaurar essa coroa, o que a gente faz? De alguma forma a gente faz a construção de um núcleo intrarradicular que tem uma parte coronária. Essa parte coronária vai permitir com que a gente tenha retenção e estabilidade de uma coroa que vai ser cimentada sobre esse elemento, sobre esse ponto coronário. No implante, a gente tem uma situação muito parecida no sentido macro, bem macro, de como ele se apresenta. Normalmente, eu diria que 99,9% dos casos, os implantes têm a forma de um cilindro, em forma de parafuso, que é composto de um corpo e uma plataforma. Então, esse corpo, como é que a gente enxerga, né? Como é que a gente está hoje em relação a esses componentes básicos do implante? Primeiro, as semelhanças e diferenças, né? A questão básica dos implantes originais, esses são implantes da época da Suécia, fotografia, digitalizei e tal há muito tempo. A gente tem aqui os implantes de Brånemark, os originais. Olha que interessante, eles eram fabricados de 8 a 18 milímetros de comprimento. Nessa época, pensava-se que iria existir uma necessidade muito grande de implantes muito longos, de 18 milímetros de comprimento. Hoje a gente não imagina fazer um trabalho desse tipo, a não ser em casos especialíssimos, que você não pode usar um componente mais curto, um elemento mais curto. Mas as semelhanças em forma macroscópica da questão cilíndrica, o dente natural tem uma forma mais cônica, como a gente sabe, dependendo do dente, dependendo se é um molar, se é um incisivo. Mas na década de 60, 70 e 80 era isso que a gente tinha no mercado. Antes de haver o foco mercadológico dos implantes, a coisa mundial, a gente só tinha esse tipo de implante. Começaram a haver alguns competidores de mercado para poder oferecer para os dentistas, mas basicamente o que a gente tinha era isso. Isso é em torno de 1987, quando eu conheci isso, muito com o pé atrás com a questão da picaretagem. E aí a gente começou a ver, estudar e tal, e, bom, trabalho até hoje com isso. Então, implante, basicamente, os implantes de Brånemark, eles tinham essa forma de parafuso. Tá vendo essa canaleta interna aqui, ó? Era pensado na época que o sangue tinha que penetrar ali dentro, na hora da cirurgia, para que esse sangue pudesse sofrer a diferenciação celular, para que houvesse a presença de osso calcificado aqui dentro. Isso seria importante. Hoje isso não é mais visto. E a característica deles é que eles sempre tinham 3,75 milímetros de diâmetro e a cabeça de 4 milímetros, 4,1 de milímetro. E na cabeça desse implante a gente tinha uma superfície hexagonal. Por que isso? Porque isso veio de uma evolução em que vários processos de tentativa de confeccionar implantes em fábricas, muitas vezes em fábricas de fundo de quintal, não era uma coisa industrial, era tentativa e erro para fazer com que algum tipo de artefato pudesse ficar no lugar do dente que foi perdido. Eu costumo brincar que implantodontia é a segunda especialidade mais antiga da odontologia. Qual é a primeira especialidade da odontologia? Quando a gente era lá das cavernas. Cirurgia, mas em que sentido? Exodontia. O homem da caverna estava com dor de dente, ia lá, o outro dava uma pedrada no dente do cara e o dente ia embora. E depois tentavam repor aquilo através de implantes. Então, o implante é muito antigo. Mas quando o Brånemark juntou as peças do quebra-cabeça, ele conseguiu entender qual é o mecanismo melhor para fazer com que o artefato artificial pudesse ser colocado e pudesse ser mantido ali. Então, está aqui o professor Brånemark.
Aqui só exemplos do livro dele, como é que ele começou o trabalho. Ele estava estudando o osso e como ele se regenerava. Ele precisava colocar uma câmera de titânio, olhava no microscópio e via a reação do osso de uma forma dinâmica. E aí ele viu que depois que ele terminava o experimento, ele fazia o experimento em cães, para testar a força, ele fazia esse tipo de maldade com o elemento. Hoje não seria possível fazer isso, mas é para ver qual é o tipo de carga que esse implante poderia receber. Depois ele ia remover o tubo de titânio do osso desses animais e o osso ficava colado, não conseguia descolar tão fácil para ele poder ser reutilizado. Ele começou a ver esse fenômeno que era interessante, ele sendo ortopedista, mas ele não tinha, na Suécia, a profusão de acidentes e traumatismos tão grandes para poder testar esse tipo de efeito em ossos longos. Chegou um dentista para ele, vem cá, por que você não testa isso aqui para substituir dente? E aí a coisa toda começou. Em 1965 foi o primeiro caso clínico, o primeiro ser humano que recebeu implantes com esse tipo de filosofia. Muito bem, qual a sequência normal de utilização de implante quando a gente considera o que é mais tradicional nesse conceito do implante? Gengiva e osso. Abre a gengiva, prepara o osso. Uma canaleta, uma cavidade óssea através de brocas. Qual é o cuidado que o cirurgião tem que ter na hora de fazer a preparação, a osteotomia para a instalação dos implantes? Irrigar, para não fazer um superaquecimento no osso e esse superaquecimento molestar as células que estão mais próximas daquela cavidade e impedir ou dificultar a osseointegração. Então, o preparo é feito com irrigação, o implante é colocado. Depois que o implante é colocado, antes de fazer a sutura, o que o cirurgião faz? Ele vai colocar um parafuso de cobertura. É feita a sutura, o implante vai cicatrizar o osso. A gente quer que, na verdade, o osso vai cicatrizar. A gente quer que esse osso ele se aproxime cada vez mais da superfície desse implante. Então, quanto mais cuidadoso a gente foi com a preparação do sítio ósseo e quanto maiores benefícios a gente tem no tratamento de superfície, na estrutura macroscópica dos implantes, na questão da forma das roscas do implante, tudo isso vai levar a uma série de coisas favoráveis que vai levar à osseointegração. Dali a alguns meses, se a gente não estiver usando o conceito da carga imediata, dali a alguns meses a gente vai abrir a gengiva novamente, a gente vai fazer a remoção do parafuso de cobertura. O que a gente vai colocar no lugar? A gente quer que o tecido gengival cicatrize em volta desse círculo que foi formado quando a gente expôs o implante. Então a gente vai colocar um cicatrizador gengival. Então esse cicatrizador gengival, ele vai permanecer aí até que a gente comece o processo de restauração desses implantes que foram colocados ali. Então, para o implante, quer dizer, quando é que a gente vai, clinicamente, a gente vai fazer a avaliação? Quais os critérios que a gente usa para poder escolher um implante que a gente vai comprar e vai começar a trabalhar com ele? Além de, claro, estudar muito para poder, através de cursos, para poder fazer um trabalho bem feito. Então, o implante, como eu falei, a gente tem o corpo e tem a plataforma do implante. Como é que a gente vai trabalhar com esse corpo? Imagina que, quando eu falei que o mercado começou a prestar atenção nesse tipo de benefício que uma constatação científica começou a mostrar para a odontologia, a indústria começou a ficar empolvorosa. As indústrias de materiais odontológicos começaram a querer vender implantes. E nesse processo a gente vê uma gama imensa de desenhos macroscópicos de implantes, a maioria deles com a forma de parafuso. Por que a forma de parafuso? Por exemplo, aqui a gente tem implantes cilíndricos. Ó. Como é que esse implante é colocado? Pela pressão. Esse implante é muito bom da gente explicar para o paciente, fazer uma analogia do paciente. Embora hoje em dia o paciente que vá procurar trabalho com implante, ele mais ou menos já tem uma noção do que é, mas às vezes não tem. Às vezes, não quero saber, nunca procurei, eu sei que eu preciso, mas eu não sei o que é. Porque eu pergunto, você sabe o que é um implante? Se você for explicar para uma paciente o que é um implante, qual é a melhor analogia que eu acho que pode ser usada para o paciente entender, assim, no ato, o que é um implante? Qual é a analogia que eu uso? Então eu explico da seguinte forma, vocês podem usar isso, claro. Eu pergunto para o paciente, a gente vai prender um quadro na parede, paciente. Qual é a primeira medida que a gente tem que fazer para prender um quadro na parede? Vai fazer um furo, uma broca. Então você vai usar um motor.
Então, nós vamos fazer um furo. Normalmente o paciente responde isso e vai fazer o furo na parede. O que ele vai colocar aqui? Vai colocar o parafuso agora? Vai colocar a bucha. Faz o furo na parede, coloca uma bucha. E dentro dessa bucha, o que a gente vai colocar? O parafuso ou o gancho, né? Quer dizer, o gancho, o parafuso que tem aquela pontinha para cima. A analogia é essa. O furo na parede que tem que estar boa. A bucha, que é quem? No nosso caso, no nosso tratamento, é o implante. A bucha é o implante. E o gancho? O que é o gancho? É a peça protética que a gente vai colocar dentro da bucha, né, para pendurar o quadro. Quem é o quadro na nossa analogia? O dente, a coroa, a ponte, o protocolo, o que for. A analogia que eu faço o paciente e cai a ficha do paciente é essa. Bucha, gancho, prótese. Ele chamou atenção muito bem do aspecto de diagnosticar a parede. Então, isso é muito importante porque a gente vai saber, vai diagnosticar a condição óssea para saber que implante que a gente pode colocar ali, ou se a gente pode colocar ali, ou o dente, ou a coroa, ou a prótese que a gente vai colocar ali. Vamos dizer que eu tenho essa parede de isopor, ela é toda de isopor. Eu faço o furo no isopor, eu faço a colocação de uma bucha dentro do isopor, eu faço a colocação de um gancho dentro da bucha e penduro um quadro de 70 quilos. O que vai acontecer com esse quadro? Vocês sabiam que existe um tipo de osso que a gente pode comparar com isopor? Existe um tipo de osso que a gente compara com isopor, de tão pouco denso que ele é. No momento da gente fazer o planejamento com o implante, a gente precisa saber em que osso a gente está trabalhando. Tá? Para a gente não sobrecarregar aquilo. De qualquer maneira, aqui o que eu estou mostrando são as buchas. Como a gente tem implantes de vários formatos, inclusive em formato de bucha, ó. Na maioria deles eu falei tem a forma de parafuso. A forma de parafuso permite com que ele fique mais estável, porque ele entra apertadinho no osso. Quando você tem um implante que tem forma de cilindro liso, ele vai entrar na pressão. Então o furo, a cavidade, tem que ser ligeiramente menor do que o implante que vai entrar. Muito bem, então o corpo do implante. Para a gente poder ter eficácia nesse corpo do implante, o mercado, a ciência, estudou uma série de formatos, e ainda estuda, uma série de formatos de ângulos, de projeções das roscas do parafuso, para saber se o parafuso vai entrar mais firme ou não, se ele vai trabalhar mais num determinado tipo de osso isopor ou no osso mármore. Como é que o osso vai estar para poder usar determinado tipo de implante para aquele determinado tipo de osso, para você tornar o teu tratamento mais eficaz, mais rápido. Então, todo um estudo é feito em cima das roscas no sentido macroscópico, desse trabalho, dessa área. O ápice do implante, o pessoal estuda como o ápice do implante vai atacar a cavidade onde ele vai ser inserido, para poder permitir com que as outras roscas possam fazer essa estabilização no momento de estar fazendo o parafusamento desse implante dentro do osso. Então, todo esse cuidado é tomado para que a gente tenha uma melhor eficácia. Primeiro, no momento da instalação do implante. Então, ele tem que ficar extremamente rígido, estável. Se o implante ficar meio bambinho, a gente já fica com o pé atrás, porque pode ser que ele não se integre. Ou ao contrário, quando o implante tem foi medido determinado torque, ou seja, a força que a gente imprimiu para que ele entre dentro do osso, se ele vai estar tão bom que a gente possa colocar um dente provisório hoje, no dia da cirurgia. E aí o que a gente está considerando cada vez mais a questão da carga imediata. Porque antes, qual era a tradição? Coloca o implante hoje, independente do osso que a gente tenha, espera alguns meses para ver a osseointegração, para depois começar a fazer trabalho de prótese. Então, antigamente era assim, era a regra do jogo. Eu trabalhei muitos anos com essa regra. 3 meses para a mandíbula, 5 a 6 meses para a maxila, por causa da densidade. Osso isopor, osso mármore, osso madeira. Outra coisa que é importante, o estudo é feito em cima da indústria do implante, é a textura. Quer dizer, como esse implante microscopicamente, macroscópica é a forma da rosca, microscopicamente, como é que vai ser a textura dessa superfície para que eu tenha mais favorável as células chegando perto daquela superfície,
para serem diferenciadas em tecido mineral. E aí, com isso, a gente tem a osseointegração. Várias maneiras de fazer com que essa textura possa ser mais eficiente. Então, todo o estudo é feito para isso acontecer, para que a gente tenha uma eficácia maior da osseointegração. Por que isso tudo? Porque aquele histórico, aqueles slides que eu mostrei antes, sobre vários tipos de implantes da época dos, entre aspas, picaretas, era uma coisa feita meio que fundo de quintal mesmo, não tinha tecnologia para entender o que estava acontecendo. E aí, era uma moeda para cima, você podia jogar para cima da cara, podia dar coroa, e podia ter sucesso ou podia ter um processo na justiça. Então, por isso, a gente tinha essa prevenção, esse preconceito em relação aos implantodontistas da época. Outra peça fundamental dos implantes, quer dizer, a gente falou do corpo, da questão da macroestrutura nas roscas, da microestrutura, do ápice desse implante. Outra peça fundamental para a gente ter esse implante eficaz clinicamente, ou seja, para que eu tenho um implante tão bom dentro de um osso? Como é que eu vou, a partir do implante colocado, como é que eu vou construir o meu dente? Né? O dente ou a prótese que a gente quer. Então, todos os implantes que existem hoje no mercado, eles têm de característica na plataforma, na área mais cervical desses implantes, ele tem uma característica específica, muitas vezes de cada fabricante, ou às vezes um fabricante só tem uma gama muito grande de plataformas. Por que essa plataforma? Tudo começou com isso aqui, ó, o implante com o topo hexagonal que eu comentei. Esse topo hexagonal dava uma facilidade cirúrgica muito grande, que eu vou mostrar já, mas a evolução do processo fez com que o hexágono externo se transformasse no hexágono interno, depois de um triângulo interno, depois de um sistema chamado cone Morse, que tem evoluído cada vez mais também. Então, a plataforma do implante, clinicamente falando, é a peça ou a parte mais importante do implante para quando eu fizer a parte que pode me caber, que é a parte de restauração, de fazer a coroa ou a prótese. Então, qual é o sentido da questão dessas plataformas? Por que essas plataformas existem? Aí a gente vai pegar uma série de fotografias de parafusos. Parafusos têm vários formatos de cabeça, fenda, hexágono, outra fenda, um hexágono interno, outro hexágono interno, outro hexágono externo. Né? Para que isso tudo? Para que a gente possa aplicar nesses parafusos uma coisa chamada chave de fenda, ou uma chave que leve torque a essa região, e a gente possa parafusar ele numa superfície muito dura, por exemplo. Vocês devem saber que o parafuso de madeira é diferente do parafuso que se usa em concreto, por exemplo. Tem uma forma diferente, que tem uma maneira diferente de trabalhar. Então, a chave leva a torque ao parafuso, que o parafuso entra dentro de uma superfície. Ora, é um parafuso. A gente tem, para os parafusos de hexágono externo, parafuso de mecânica, a gente tem a chamada chave de boca, que a gente vai fazer o torque com a chave externa. Não é uma chave de parafuso que vai entrar dentro dessa peça. Né? Ou a chave de Allen, né? Olha o hexágono interno aqui, ó. O hexágono interno e a chave que vai penetrar aqui para você fazer o torque. Como é que isso tem relação com implantes? Né? Os implantes precisam ter uma plataforma que dê acesso a uma cavidade dentro do implante. Lembra da analogia que eu fiz com raiz natural? Que você faz a cimentação de um núcleo? Se você só tiver um implante colocado, não vai adiantar nada sem você colocar um pino, ou alguma coisa que é o gancho, que representa o gancho na bucha, não vai ter como você fazer a fixação do seu quadro ou da sua prótese. Então o que eles criaram? Um mecanismo de fazer, depois de fazer a preparação do sítio ósseo, eu tenho que ter um mecanismo de torque ou de força dentro desse parafuso para que eu possa rosquear dentro do osso. Se eu tivesse um parafuso ou um implante com uma fenda, para fazer uma chave de fenda usar, eu não poderia ter um furo dentro dele, como eu tenho num dente natural, para a cimentação de um núcleo. Então, eles lá atrás, lembra que eu falei que o implante de Brånemark, ele tinha um hexágono externo, ele foi feito apenas para a inserção desse implante dentro do osso. E com isso a gente tinha uma chaveta, uma espécie de chave de boca, que a gente pudesse fazer o torque e o canal interno do implante pudesse ser preservado para mais tarde a gente colocar o parafuso de cobertura, que eu mostrei, e o cicatrizador, e depois as peças protéticas.
Então, para isso, a gente tinha o implante hexagonal na época. Com o passar do tempo, como eu falei, a questão do mercado, os competidores falaram assim, não, hexágono externo é uma droga. Vamos trabalhar com um elemento diferenciado de encaixe para que a nossa peça protética possa encaixar muito melhor do que o hexágono externo. Então, eles começaram a inventar o hexágono interno, o octágono interno, várias modificações dessa plataforma. Então tá aqui, ó, o sítio ósseo preparado, em alguns sistemas de implante, você pega o que a gente chama de carregador manual do implante, pega ele do invólucro, da caixinha, você tira o implante que está lá esterilizado, o sítio está preparado, a secretária ou assistente está afastando mucosa e lábio e tal, e você vai ali com a mão, começa a colocar o implante com a mão e rosqueia ele inicialmente até você ganhar uma certa resistência, aí você não consegue apertar mais, aí você vai tirar esse carregador manual, tira ele daqui e vai entrar com o motor que vai encaixar naquele elemento de rotação, de torque, e aí você vai rodar o motor bem lentamente para acabar de inserir o implante dentro do osso. Então, vários sistemas que fazem esse encaixe interno ou externamente aquele hexágono para você fazer esse torque. Feito isso, o implante está instalado, a gente quer que o implante fique duro dentro do osso, não tenha mobilidade, ele fique estável, e aí a gente vai trabalhar no processo de reconstrução protética. Então aqui, ó, exemplos vários de sistemas de travamento externo e sistemas de travamento interno. As fábricas, os sistemas de implante, criaram os seus, além dos desenhos que vocês estão vendo aqui do próprio implante, eles criaram várias estruturas de plataformas diferentes para dizer, a minha é melhor, usa a minha, compra a minha, faz a minha, porque é melhor do que aquela outra que já existe há mais de 50 anos. E também, a partir do momento em que você tem várias estruturas ósseas para trabalhar, várias conformações do osso alveolar, nem sempre você é obrigado a usar um implante muito fino, porque você não tem osso, ou você pode pensar em usar implantes mais espessos ou com diâmetros maiores para determinadas finalidades. Isso é discutível porque às vezes você quer ter um implante mais fino em determinadas regiões para que você possa fazer um perfil de emergência protético mais favorável e de repente você tem uma vantagem se você tem um implante mais fino em relação a implantes mais largos, mas esse é outro papo. Mas basicamente assim, tudo foi feito para poder, a partir de um desenho básico que eu mostrei lá na década de 80, aquilo evoluir para a gente ter hoje uma gama muito grande de implantes para poder fazer o tratamento dos pacientes que perderam dentes. E também, de certa forma, até para complicar um pouquinho mais, a gente tem uma gama muito grande também de elementos protéticos que vão fazer ou vão facilitar que a gente reconstrua os nossos dentes, as nossas coroas. Então vocês lembram da minha analogia da bucha na parede? Que eu vou colocar um gancho dentro da bucha e a bucha representa o implante. No caso aqui, ó, olha quantos tipos diferentes de ganchos a gente tem para pendurar o nosso quadro. Cada um quase para uma finalidade diferente, para você fazer no final a mesma coisa, dente. Seja para fazer um elemento unitário, seja para fazer uma prótese múltipla de um extremo livre, por exemplo, seja para você fazer um protocolo. Então, cada tipo de trabalho vai exigir um tipo de restauração ou tipo de elemento, que no caso a gente vai chamar o nome disso, pilar protético. Pilar protético sobre implante. Qual pilar protético você está usando para fazer uma prótese cimentada, Davi? Estou usando esse. Qual sistema? Sistema Neodente, sistema esse, aquele. Então, você tem uma gama para uma prótese cimentada, uma gama para prótese parafusada. Os implantes de Brånemark, o que ele tinha? Um sistema de acoplamento sucessivo de parafuso. Ó. Mas, basicamente, o que eu tenho? O implante que está aqui, ó, ele recebe uma peça intermediária. Essa peça intermediária ela vai ser fixada ao implante através de um parafuso. O parafuso vai penetrar dentro do implante. Então, essa peça intermediária vai prolongar o comprimento do implante. Está aqui, ó. O implante estava terminando aqui e ele vai prolongar a cabeça do implante e vai fazer isso aqui ficar extra-oral. Está mais elevado do que a linha de mucosa. E, em cima disso, o dente vai ser acoplado com esse esqueleto metálico, nesse caso aqui metálico, que a gente está vendo aqui. E esse dente, essa coroa, tem um furo lá na ponta. E nesse furo, o parafuso entra para prender o dente no elemento intermediário. Então, aqui vou mostrar mais uma vez
quando a gente, por exemplo, quer fazer uma ponte. Primeiro cilindro, parafuso. Depois a prótese é acoplada sobre esse elemento intermediário. Depois o parafuso prende. Essa para fazer o sistema mais clássico da implantodontia em osso-integração, que são próteses aparafusadas, ou tem gente que fala parafusadas, próteses aparafusadas sobre implantes. Para que isso é legal? Por que isso é legal? Porque você pode remover o trabalho quando você quiser, se você tiver que fazer algum reparo, alguma coisa, e aí você usa esse fato de estar parafusando o dente para poder desaparafusar. Não é para o paciente desaparafusar, mas é para o dentista desaparafusar, fazer algum tipo de ajuste ou um controle dos implantes de forma individual. Eu quero examinar o implante, ver se o implante está bem, então eu tiro a prótese e avalio. Então é uma vantagem muito grande da prótese parafusada. E então, o exemplo que eu já mostrei, um paciente com 5 implantes, os elementos intermediários estão aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, tem um aqui que está desmontado, ó. O cilindro e o parafuso que passa dentro dele. Aqui ele está montado. Então eu vou pegar esse conjunto aqui, ó, vou pegar, levar para cá e fechar com um parafuso, uma chaveta. E aí vou dar o torque e pronto, ele está ali. Ficando ali, ó, depois eu vou acoplar a prótese e vou parafusar a prótese. Beleza? E para as próteses cimentadas? Eu tenho uma peça que se assemelha muito a um preparo de um núcleo, a parte coronária de um núcleo, por exemplo, um núcleo metálico. Ele vem pré-fabricado com uma preparação inicial que a fábrica já faz, já tem uma conformação já de saída padronizada, e essa peça vai ficar presa no implante como? Eu só acoplei. Vem o parafuso aqui e prende a peça dentro do parafuso. Então eu dou o torque ali. Então, como ele tem esse formato, ó, ligeiramente cônico, uma área cervical, parecendo um término cervical em chanfro, vocês conhecem de dentição natural. Depois eu vou acoplar minha coroa. Vou cimentar a coroa ali. A mesma coisa para uma ponte. Então, os elementos isolados. Se a gente está falando de ponte, eu vou cimentar um trabalho sobre esses dois implantes com esses dois tipos de pilares protéticos. O que da prótese fixa convencional eu vou precisar ter entre esses pilares? Paralelismo. Então, essas peças que vêm pré-fabricadas, elas permitem com que você faça uma preparação e uma correção caso, numa prótese cimentada ser feita, esses implantes não estejam paralelos. Desgaste pilar. Se você tem uma falta de paralelismo, a necessidade de conseguir maior paralelismo entre eles, você vai fazer a preparação. Normalmente, essa preparação não é nem você, dentista, que faz, é o laboratório de prótese. Ele faz a preparação e paralelismo depois que você fez uma boa moldagem, que não vai dar para abordar aqui como é que faz a moldagem. Mas a moldagem você transfere a posição do implante para o modelo de trabalho, para o modelo de gesso, e aí o laboratório se preocupa com isso. Ele vai observar como estão se comportando esses pinos, eles vão ser preparados, paralelizados, para você poder fazer a colocação da sua prótese cimentada. Olha lá, o parafuso colocado e a cimentação da prótese. Isso aqui é a típica situação, ó. No modelo, o laboratório escolheu esses pilares, o próprio laboratório preparou, fresou, o nome é fresagem dos pilares. Você pode fazer também, é uma coisa que é atribuição do dentista, mas que ele pode passar para o laboratório. Então o laboratório fez o paralelismo entre essas três peças, aí o casquete metálico é preparado, da maneira tradicional, como se fossem dentes naturais. Os pilares vão para a boca do paciente, é feita a prova do casquete, a gente vê a passividade, a adaptação, uma série de coisas, e depois o trabalho é cimentado. E nesse caso, uma vantagem é que não tem os furos nas superfícies oclusais. Qual é a desvantagem cabal ali de uma prótese cimentada? Se você tiver um reparo para fazer, é muito mais difícil você remover. E aí, para terminar, esse último slide, vocês terem noção de que existe uma briga de mercado muito grande. Esses são os implantes comercializados no Brasil. Tem aqui uns 25, 30 sistemas aqui que brigam por uma fatia no mercado. Qual é essa briga? É eles dizerem para o dentista que o seu respectivo sistema é melhor do que o outro. Na verdade, há algum tempo, já uns 20 anos, que já não se discute mais, como se discutia na minha época de garoto, a questão de picaretagem em relação à implantodontia. Já não se discute mais a questão da osso-integração e ela já está passiva. A questão agora é fazer
ou a briga está sendo, fazer qual tipo de o sistema de implante que mais dá resultado mais rápido para os dentistas, de uma forma de qualidade, com acompanhamento com ciência, uma série de coisas, além, é claro, da tecnologia que está envolvida para você facilitar a tua vida clinicamente. Então, hoje você tem a odontologia digital, que está facilitando horrores como a gente pode fazer com que a odontologia seja mais rápida, mais eficaz, desde a questão do planejamento, a instalação do próprio implante. Já estão sendo estudados robôs para fazer a instalação do implante cirurgicamente, à distância. Muito doido, mas é. Existem ajudantes virtuais que o dentista coloca um óculos e fica sendo ajudado de como fazer a colocação do implante, porque no óculos ele está enxergando a tomografia, como é que está aquele osso para ele poder trabalhar melhor na hora da cirurgia. Fora a questão protética, que cada vez mais a gente está precisando cada vez menos de materiais de moldagem, outras coisas que a gente pode fazer tudo através do scanner, da tela do computador, etc. Todo o planejamento, tudo é feito dentro dessa máquina de fazer doido aqui. Então, a evolução está aí. Vocês vão ver muito desse efeito da evolução ao longo da carreira de vocês. Vocês têm que prestar atenção, quem for abraçar essa especialidade, fazer cursos bons para poder estar desenvolvendo sua clínica cada vez mais. Beleza? Alguma pergunta? Então é isso, gente. Oi, eu queria te agradecer por você ter ficado até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui para a gente poder bater mais um papo e discutir sobre outros assuntos que você gostaria que a gente estivesse trazendo aqui, ok? Um grande abraço.